muito bem-vindos. E agora, vamos, sem mais delongas, vamos trazer para o nosso palco principal o nosso convidado, meu nobre amigo, irmão, Marcelo Deldébio. Seja bem-vindo, mano. Uma honra E tê-lo aí, conosco aqui Lorde? no Acesso. E aí, como Tudo é que estão as belezinha, coisas? cara? Tudo tranquilão, cara. Maravilhoso. Ainda trancado em casa, né? A gente tá perdido na pandemia, sem sair de casa, só daqui na editora, às vezes, para empacotar alguma coisa e sobrevivendo, cara. Sim, eu brinco muito aqui com a Chandra que a gente aqui vive a vida em Plutão, né? Da Vamp Tower parece aqueles filmes de ficção, daqueles castelos, aquelas bases espaciais distantes em algum lugar. A gente só se comunica com os amigos, com as amigas, com o pessoal do círculo por meio de lives, por meio de videoconferência fechada, por meio de Zoom. Visita os meus pais para ajudar eles, que moram alguns quarteirões daqui. E, cara, parece uma vida no espaço, né? Vive uma sensação parecida também? Sensação parecida, cara. A sensação que tem é que a gente fechou aqui na torre e só acompanha o mundo de fora pelo periscópio mesmo, cara. Porque parece que é isso aí, é uma nave espacial, cada um tá fechado como consegue. Uhum. Sim, sim, uma sensação de encapsulamento, né? Tipo, de repente, estamos mais conectados do que nunca por conta das redes sociais, né? A gente tem experimentado bastante esse fenômeno, né? Por conta das lives, né? Que antes a história da gente era sempre divertida. Eu tinha tenho, né, o Vox Vampírica e o Marcelo passava um tempo sempre vinha como meu entrevistado. Há um ano, o É, Marcelo se tornou um apresentador de a gente pode dizer, de um programa de entrevista, né? Que atualmente as entrevistas do Projeto Mayhem, lá através do Zoom, quase toda noite, né, Marcelo? Como é que é vocês. quase toda noite. A gente começou de brincadeira, assim, porque não ia ter evento. A gente sempre faz um evento físico, né, em novembro. E esse ano, por 99% de chance que não vai ter também. E aí falaram assim, porra, pega os entrevistados, convidados, a galera que vai sempre e tal, começa a conversar com os caras, fazer perguntas, fazer palestra. E aí a gente começou e foi seguindo, cara. Acho que deu muito certo, né? Aquelas Uhum. coisas que você voltasse no tempo, assim, falar para você mesmo de um ano atrás, que tipo, cara, você vai entrevistar 160 pessoas, tipo, até agora, né? E já tem mais uns 50 agendado. É um negócio inacreditável, né? Mas o mundo virou um lugar inacreditável. Uhum, absolutamente, é absolutamente um mundo bastante estranho. De um lado a gente tem antivacinistas, do outro negacionistas, do outro terraplanistas, e eles parecem em números bastante maciços, bastante amplos. E no meio de tudo isso eu percebo que a nossa galera que curte, vamos dizer, né, que curte o hermetismo, os vampiros, magia, bruxaria, tudo por comodidade associado à magia, tem se desvelado, pelo menos a gente, a galera um pouco mais antiga, tem se mostrado um pessoal bastante unido, bastante forte nesses tempos, nesse um ano de isolamento social que a gente tem vivido. Eu tenho visto ordens, sociedades discretas colaborando bastante uma com as outras por meio das entrevistas, da troca de informações. Você sente que a gente está vivendo, pelo menos na parte mais civilizada das bolhas sociais que a gente frequenta, você sente que a gente está Ah, não. vivendo, apesar de tudo, uma fase um pouco melhor do que era anteriormente? Cara, eu não sou tão otimista. Você é mais otimista que eu. Eu acho assim, tudo bem que eu andei me isolando muito, assim, eu saí de tudo aqueles grupos de magia que virou tipo, agradeço a Kardal pela trepada que eu consegui, esse cara rezando para servidor. Saí fora de Goécia, todas essas coisas. Aí você não dá nem vontade de responder mais, porque as perguntas são tão estúpidas, e aí vira aquele poço de churume, a galera se xingando, e cada um de um lado com umas ideologias nada a ver. E eu acho que assim, nesse último tempo, eu e a Priscila, pelo menos a gente se isolou dentro do Mayhem, a gente só tem tirado dúvida da galera, que é o pessoal que quer estudar, quer aprender. E, cara, o debate é muito mais produtivo, essas coisas. Eu acho que as redes sociais públicas, assim, abertas, para qualquer um entrar, é uma coisa assim, meio que já era.
Eu concordo em gênero, número e grau. No Facebook a gente blindou as nossas duas principais, nossos dois principais grupos, né? São três, na verdade, né? Que a gente tem lá, mas a gente fez um a gente faz muito pouca coisa nele. Então a gente quase não usa ele, mas a gente blindou os três, né? Tipo, tiramos as pessoas com perfis fakes, com perfis estranhos, botamos questionário para as pessoas entrarem e passamos também a seguir a mesma estratégia, né? Focalizar no nosso povo, na galera que estava junto com a gente e deixa um pouco o resto do mundo ali por questão até de sobrevivência, de Ah, é porque sanidade, né? por questão de sobrevivência, você tá mais que certo, cara. A gente já tá naquela parte do filme de zumbi que já tá tudo tomado lá fora. Então, hoje em dia, até você sair para ir numa padaria, você tá correndo risco. Uhum. Nossa, é tipo, cara, esse é um tema bem delicado, mano. Mas é uma coisa que a gente experimenta mesmo isso quando faz esses pequenos trajetos, né, para ver como estão as coisas, né, trazer o pãozinho para casa e ir até o supermercado é quase uma aventura daqueles filmes de apocalipse radiativo, né? É, E tá Marcelo, você bem, tá bem por acha que aí. você acha que vai dar uma melhora agora com a vacinação ou as expectativas estão sombrias, saturninas e realistas demais? Cara, eu li ontem que a polícia no final de semana fechou uma, não sei quantas casas de show que eles estavam fazendo baile da terceira idade lotado, assim, com 200, 300 velho. Isso que os caras só receberam Cara. uma dose da vacina. E aí os caras já estavam aglomerando, já estavam tumultuando. Eu não sei muito se brasileiro tem conserto, não, viu? Você é muito otimista, mano. Uhum. Talvez até por fazer parte, né, da indústria da produção de eventos, né, do setor de eventos, eu preciso manter um certo otimismo para conseguir ser realista, né, porque com a gente de todos os setores aqui fomos um dos que mais fomos Mas, alvejados, né, e assim, claro, fomos os primeiros a fechar para dar pelo menos os profissionais sérios, fomos os primeiros a fechar para transmitirmos segurança para o nosso público, né. Porém, a gente já está aqui, levando a Carmila para 2022 e, cara, que é o único jeito das coisas poderem serem feitas com segurança dentro de alguma estimativa, né? Porém, é assustador. Eu vi uma notícia, acho que foi o mês passado, Marcelo, que eu fiquei de cabelos em pé, né? Considerando que eu tô com 70 centímetros de cabelo, segundo as últimas medidas, né? Cara, 800 pessoas numa festa ilegal em Pinheiros, autuada, graças aos deuses, pela polícia. E aí eu fiquei pensando, cara, não é um churrasco com 10 carinha ali do quarteirão, da família, os caras se juntaram, fizeram um churrasco, já tá errado. Mas você ainda entende porque as pessoas moravam perto uma da outra e fizeram a besteira de irem se ver, né? Você ainda processa, tá, foi isso que aconteceu. Mas, cara, 800 pessoas num lugar fechado, fazendo uma festa nesse período delicado. Você para e às vezes você vai fazer uma compra mais à tarde no mercado e às vezes você está naquele horário mais pesado de fluxo e você vê ônibus lotado passando pela Avenida Lins e Vasconcelos. E putz, é difícil ver isso e não lembrar daquele meme dos carregadores de caixão que foram muito populares há um ano atrás. Lembra deles? lembro, com certeza. Não, mas nem é isso. Você acha que é qualquer parte da população, mas teve os velhinhos da maçonaria que teve uma brecha, meia dúzia vacinou, os caras queriam voltar à reunião presencial. E aí fizeram umas reuniões, e óbvio que pegaram Covid e um morreu. Então, tipo, cara, nem nos grupos que você vira e fala assim, cara, teoricamente esses caras deviam ser mais instruídos, né, deviam ser mais conscientes, assim, não tem, cara. Não tem. Tá meio salve-se quem puder. Eu tô Uhum. agora assim, tipo, eu falo pro pessoal que escuta e falo, cara, fique em casa se você puder, se você não puder, toma todos os cuidados possíveis e imaginários, pensa que você tá num filme de zumbi e protege a tua família e os seus queridos, não tenta ficar ensinando nego na internet que não tá mais nesse momento. Uhum. Isso me lembra, inclusive, uma fala recente do professor canadense, o Jordan Peterson, né, sobre a pessoa se conectar com
a sua própria verdade com a sua área onde você tem alcance real e atuação real, onde você pode fazer a diferença. A sua casa, o seu trabalho, o que está ao seu alcance no seu trabalho e tudo mais. E eu tenho usado essa dica do professor como uma espécie de artefato de sobrevivência, né? Quase como um servidor, para me recordar o tempo inteiro quando o foco começa a se esvair, começa a fugir. Não, pera, o que eu tenho que arrumar aqui, o que eu tenho para arrumar na rede vampírica, o que eu tenho que entregar de conteúdo, como é que tá a situação, o que eu tenho que ver com o meu grupo de DJs online. É mais ou menos tem sido o meu truque para atravessar esse período. Marcelo, você tem algum truque? Olha, veja bem, né? Já tô até usando o termo truque. Marcelo, qual está sendo o seu truque para atravessar esse período? Cara, a gente focou basicamente. Não teve tanta mudança, né? Para mim, a principal mudança de hábito foi que eu parei de ir em loja maçônica, dar palestra e viajar, que eu fazia muito disso, assim. Não como profissão, né? Mas assim, a minha profissão mudou completamente, porque agora eu não consigo mais. Eu viajava pro litoral para fiscalizar a obra e trabalhar com peão e tal, e estava tudo parado, né? Então eu troquei tudo para home office de projeto. Então essa foi, acho que, a maior parte. E a outra de você dar palestra, né? Ir na Rosa Cruz, ir na maçonaria, visitar os irmãos e tal, que isso aí acabou. Foi praticamente substituído por reunião de Zoom, reunião de StreamYard, como você falou. Tá todo o pessoal que dava palestra está se intervisitando e conversando na internet, né? A gente tá muito igual os Jetsons agora, né? E a parte de saída, eu já não saía muito, mas era mais por conta de viajar para dar curso mesmo, né? Para outro trabalho, uma coisa nesse sentido. Então o que a gente fez foi ficar em casa, os dois, a gente conseguiu salvar os cachorrinhos. Teve um canil que um filho da puta, eu não sei se pode falar palavrão, então desculpa. Tudo bem, você já falou. A gente não caiu, já falei, então não fala, perdão. Evita falar. Então, desgraçado, o cara faliu o canil e ele simplesmente abandonou os cachorros lá e tipo, saiu fora, né? Um irmão que viu, a gente teve que entrar com polícia lá para arrombar a casa e tal, para salvar os bichinhos. E aí a Priscila, com as amigas dela, elas fizeram um mutirão, cada um ficou com os filhotinhos e tal, e a gente ficou com 2. E a hora que eu vi lá a Pri que tava com o bichinho, eu já falei, puta, é mais fácil agora ela me expulsar de casa do que dar os bichos embora, né? Mas o convívio com os animais de estimação é o que tá salvando, assim, a parte mental da coisa, né, cara? Porque você fica isolado o tempo inteiro, só falando as pessoas, não tem um abraço, não tem um toque, é uma coisa assim, muito... Ficou como se fosse todo mundo virou o homem da bolha, né? Sabe aquele Bubble Boy do Seinfeld? Isso, pode crer. Então agora a gente está com essa pegada, né? E na internet esse fenômeno do Bubble Boy ficou muito forte, porque aí as pessoas não têm mais filtro nenhum em rede social. Você comenta qualquer coisa no negócio de um amigo, aí 2 minutos vai vir um militante ou de direita ou de esquerda encher o saco com alguma idiotice que o cara viu e se mete do nada, os caras mal educados. Então o convívio assim tem forçado muito essa bolha. Uhum. E sem falar que a gente também, né? Eu me sinto algumas vezes, eu vejo o pessoal usando uma frase, né? Vou resumir, né? Somos os descendentes dos bruxos e bruxas que não foram queimados, mas eu vejo algumas condutas por aí bastante assustadoras que dão a impressão que somos os descendentes dos inquisidores que ainda não terminamos de incinerar tudo e todos, né? Tem bem provável. Esses aí eram moderno, os caras que iam dedurar a gente. Eram os caras que iam dedurar a gente para a Inquisição, né? Uhum, também tem esse aspecto, né? Marcelo, vamos falar de um tema aqui, né? Você tem uma das obras que eu considero, não só eu, né, inclusive, mas é uma obra seminal, é uma obra de referência, atualmente uma obra de referência basal quando o assunto é Kabbalah aqui no Brasil, que é o glorioso Kabbalah Hermética, que a gente estava lá com você na festa de lançamento, fizemos vídeo aqui, uma obra de cabeceira praticamente. Vamos falar um pouco dele? Vamos nessa. Então vamos lá. Marcelo, em poucas linhas, para quem está chegando, para quem está chegando aqui no nosso Twitch, para quem vai assistir a reprise no YouTube, sobre o que se trata a Kabbalah Hermética? Cara, a Kabbalah Hermética ela é uma vertente da Kabbalah judaica na qual você pode utilizar qualquer símbolo que você quiser dentro dessa compreensão do mundo, né? Então, a estrutura da árvore da vida e da Kabbalah
é praticamente um mecanismo pela qual você compreende a jornada do herói, compreende a sua trajetória dentro do mundo, compreende a arte, compreende tudo, né? Mitologias. Então é difícil de você definir assim com poucas palavras o que seria isso, mas é como se fosse um quebra-cabeça que você abre a Matrix e você consegue enxergar como é que o mundo funciona, né? Como é que as estruturas se mexem, como é que as egrégoras funcionam, como é que elas interagem entre elas, e aí você acaba utilizando dessas ferramentas para melhorar a sua vida, a sua postura diante do mundo, e principalmente hoje em dia, né? Você conseguir sobreviver aí a esse mundo que virou um apocalipse, né? Absolutamente. Uma coisa que eu gosto muito na questão da árvore da vida, principalmente, é que ela mostra que sempre há pontes, sempre há caminhos, onde possamos, sempre podemos chegar em um novo lugar, não importa onde estejamos, dentro do diagrama da árvore da vida, que é composto pelas sefirotes e essas passagens que tem conectando algumas às outras, e algumas passam, tem um roteiro especial para você chegar a elas. Você pode falar um pouquinho dessas passagens e dessas Sephiroths para gente, Marcelo? Então, essa estrutura que a gente conhece assim como árvore da vida, ela surgiu, né, numa organização quando os judeus se converteram ao cristianismo, e aí o pessoal dos estudiosos cristãos estavam trazendo esse conhecimento cabalístico para a cultura ocidental. Então eles utilizavam tudo com referência em versículos, em capítulos da Bíblia, em personagens, iam trazendo isso daí. E em paralelo a isso também existiu o pessoal que estava fazendo o jogo do tarô, que trouxe esse conhecimento e deu um jeito de colocar dentro do jogo, de modo que esse conhecimento fosse preservado, ainda que de um jeito profano. Mas basicamente seriam os caminhos que ligam as consciências do ser humano. Então, desde Malkuth, que é o mais básico, seria o ser humano bruto, primitivo, a Yesod, que é o primeiro passo dentro da árvore, quando alguém percebe que, cara, não pode ser só isso, né? Tem que ter alguma coisa espiritual, alguma coisa maior, alguma coisa que se conecte com o todo, né? E quando eu digo todo, não precisa ser Deus, Jeová, lá, pode ser o universo, você pode ser até ateu e estudar a Kabbalah. Ele é um sistema filosófico, né? E onde você compreende a humanidade. Daí subindo você vai ter esse nome que a gente dá de escada de Jacó, você vai ter ali a parte do mental, em Rod, do emocional, em Netzah. Quando você consegue equilibrar tudo, você chega no que a gente chama de verdadeira vontade, né? Alguns chamam de dom, alguns chamam de aquilo que você veio fazer no planeta, né? E basicamente é o que todo mundo se pergunta, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é o meu destino no mundo? Né? Para que eu sirvo? E aí você meditando e entendendo esses caminhos, fica mais fácil de você olhar a tua própria vida, olhar o que você fez, olhar o que você tem feito e se direcionar para os seus dons, para abrir essas possibilidades. E aí o restante da vida também está tudo coordenado junto com o planeta, junto com carta de tarô. Eles formam uma rede de símbolos que trabalha entre si. Perfeitamente, perfeitamente. E elas têm, existe a árvore da vida, que tem esse aspecto, vamos dizer, um tanto quanto mais estruturante. Talvez o pessoal da filosofia coloque como um provedor de sentido, algo que provenha o sentido, que provenha aquilo que pode verdadeiramente nutrir a sua vida interior, né, por assim dizermos. E tem também um estudo paralelo a tudo isso, que é das chamadas Qliphothes e da Árvore da Morte, ao qual você fez uma palestra que eu tive a oportunidade de participar lá no projeto Mayhem, onde você explicou a Árvore da Morte, as Qliphothes, pela atual realidade brasileira. Você pode fazer um paralelo aqui pra gente disso? Era atual, foi um ano passado, e pelo pessoal que assistiu esse ano falou que só piorou. Os exemplos que eu dei, eu acho que eu acho que continua vai bem dar atual, isso. inclusive. Se a gente pegar hoje, ficou pior ainda do que a gente achava que já ia ser ruim, né? Então, a árvore da vida e da morte, na verdade, é só um jeito da gente explicar para ficar didático. Porque só tem uma árvore, né? Na verdade, se você é uma pessoa, vamos dar um exemplo aqui, que tipo, é maravilhosa para trabalhar com palavras.
Então, isso é uma qualidade de uma esfera, né? Isso é uma qualidade universal, né? Se a gente for pegar uma esfera da árvore, vamos colocar Rod, por exemplo, que é a esfera que trata dos símbolos, dos códigos, né? De toda essa parte racional. Então, uma pessoa que seja extremamente bem qualificada dentro de Rod, ela seria capaz de escrever uma obra fabulosa. Então, se ela decidir seguir pela árvore da vida, ela vai acabar se tornando um escritor, um DJ, um músico, um compositor, alguém que trabalha com palavras. Mas nada impede essa pessoa de seguir pelo que a gente chama de árvore da morte, que seria se tornar um mentiroso, um manipulador, um estelionatário, um gerador de fake news. Então, se você pegar um excelente escritor e um excelente cara que manipula informações para fins políticos e tal, a essência disso daí é a mesma coisa. Então, falar em árvore da vida, né? O Frater Goya que gosta de falar em árvore das vidas, né? Porque você pode ter várias e várias explicações e várias utilizações dessa energia. E aí entra o livre-arbítrio. Então, eles chamam de árvore da morte, por quê? Porque se você usar esse tipo de energia para... Vou falar para o mal, mas não existe bem e mal. Mas para um jeito egoísta, egóico, devastador, assim, no meio termo a sociedade vai degringolar. Então vai estruturar tudo e vai implodir. E aí cada um faz por si, e dane-se o outro e tal. Ao passo de que se você desenvolver essas habilidades para o bem comum, né, para a evolução, você está caminhando dentro da árvore da vida. Né? Então, cada uma das esferas da árvore da vida ela tem a sua contraparte das Clifote, da árvore da morte. Né? E era uma coisa engraçada, eu conversei com o Thomas Carlson, você teve oportunidade de entrevistar também, e ele estava explicando o livro dele de Clifote, ele fala, né, da parte mais sombria do ser humano e tal, e eu expliquei para ele que aqui no Brasil a galera parece que entendeu ao contrário, né? O cara pega Clifote e fala que tem que ser malvadinho. Né? Assim, o que eu mais vejo na internet é retardado falando que é o bibliotecário das Clifas, assim, que gosta de manipular e usar e é o malvadinho. Aí depois a vida do cara vai pro esgoto e o cara não sabe por quê, né? E foi bom que o próprio Thomas Carlson explicou. Ele falou assim, cara, você precisa ver o mal, você precisa ver a podridão para você saber que aquilo tá fora de você. Você precisa dominar aquela coisa. Né? Então o uso de Clifote dentro da magia é necessário estudar, é necessário conhecer, justamente para você saber se você está caindo nisso ou não. E até para você conseguir identificar isso, né? Porque uma vez que você conhece a Clifa, você sabe qual é a esfera que é a contrária, você tem como vencer aquilo. Então, sem saber qual que é o inimigo, né? Qual que é a escuridão, como é que você vai ver a luz? Absolutamente. Eu tenho, você sabe, né? Eu sou apreciador dos seus livros, sou apreciador também da obra do Carlson, né? Inclusive também somos grandes amigos. E, cara, eu fico pensando num conceito que eu tenho visto recentemente de um outro nobre amigo, que é o filósofo Luiz Felipe Pondé, dos vícios de cognição. E aí eu penso naquela ampla tradição, né, que começa com Agostinho de Hipona, com a parte mais interessante do trabalho dele, São Tomás de Aquino, que eu sei que você gosta, apreciou também quando você trabalhou em alguns pedaços do Cabala Hermética, e você explicou muito bem a questão da descida da deusa, né, o mito da descida da deusa, que eu acho sensacional no Cabala Hermética, mano. Você pode falar um pouco pra gente disso? Onde a deusa vai descendo e vai encontrando, confrontando primeiro os vícios, ou entre aspas, os pecados, que eu chamaria também dos vícios de cognição do nosso cotidiano, aquelas bitolas que a gente entra, que a gente é só aquilo, que a gente sempre tudo culpa de alguém, tudo é sempre em relação ao outro, e você conta de uma maneira muito legal, muito bem esquematizada a descida da Inanna através do submundo, e em cada portal, em cada lugar, ela enfrentando um desses vícios e desse enfrentamento ganhando uma força, ganhando uma virtude. Isso, ela é narrada, né? Claro, a narrativa original não é desse jeito que eu conto, né? Porque ela é só um poema e bem simples, né? Mas foi desenvolvido justamente porque eram os demônios, né? Então você tinha uma deusa que era casada com o deus da natureza, mas a natureza selvagem. E aí, no outono, a irmã malvada dela, que era o inverno, raptava, né, o marido dessa deusa e levava ela para o submundo. E aí ela partia
e ela ia atravessando esses portais, quanto mais ela ia descendo, mais você ia tendo os demônios e ela ia enfrentando cada um deles. Então, primeiro vem o demônio da preguiça, depois o demônio da inveja, depois o demônio da luxúria, depois a vanglória, o orgulho, depois a ira, depois a gula, no final de tudo a avareza, e ela ia enfrentando cada um desses dragões e perdendo um pedaço da roupa e tal, até chegava no final e ela conseguia derrotar tudo. E quando ela chegava no fim, a irmã dela tinha escapado e o marido dela estava lá, e ela trazia ele de volta para o mundo, e aí a natureza retornava, né, na primavera. Então ele, ao mesmo tempo que era uma metáfora para toda essa parte do outono e inverno, ele também podia ser usado para uma meditação interna, né, de como é que você tem tratado esses demônios dentro de você mesmo, como é que você enfrenta isso, né? Como é que você enfrenta a preguiça, né? Como é que você enfrenta a inveja, a luxúria e tal. E principalmente em tempos de pandemia, isso acho que é muito importante, você saber se você está inteiro, né? Se você não está sucumbindo aí à gula, ou à preguiça, ou à ira, né? Dentro da convivência com as outras pessoas. Uhum, absolutamente. A ira, né, esse gosto por sangue, gosto pela violência, gosto pelo ver alguém se fudendo, né? É um pecado, assim, usando terminologia, né? É um pecado bastante recorrente nessa era das fogueiras que a gente vive, das fogueiras virtuais e dos autos da fé, da indústria do cancelamento, né, Marcelo? É isso aí. É um A gente ponto. está. Mas todos eles estão em cima, né? Assim, ó, eu vi que alguém comentou que a história de Hades e Perséfone ela bebe muito disso. Esse mito é mais antigo que os mitos gregos. Né? Então, da ida tal, no subterrâneo. Depois a gente tem até a ideia de Orfeu, que segue esse princípio. Então, várias das iniciações, né? Elas versavam em torno disso. Depois, muito mais para frente, o Dante vai contar a mesma história, né? Onde ele vai atrás, ele entra e passeia pelo inferno, tá o submundo aí, onde em cada um dos círculos você tem aí um vício e tal. Então é possível traçar paralelos entre essas histórias, né? E no fundo é uma jornada de você olhar para dentro de si mesmo, identificar esses problemas, tentar resolver no purgatório e depois ir para o céu. Né? Uhum, absolutamente. Marcelo, tem uma pergunta aqui um pouco fora do roteiro, mas que você tocou, né? Tocou assim no assunto, eu não resisti, tudo bem? Não, fala. Cara, Dante Alighieri, depois de ler o Vita Nova e ler a Divina Comédia ao longo da vida, cara, ele era templário. Cara, não tem nenhum registro dele ter sido templário, mesmo porque ele não foi para guerra, né? Não foi para nada disso. Ele era um poeta político e um estudioso muito grande, né? E colocou isso dentro da obra dele. E o que tornou a obra dele uma referência tão gigantesca é que depois a igreja utilizou a obra dele como referência para fazer as chamadas para cobrar o dízimo, né, da época, né? Então o que acontecia é que eles faziam reproduções do inferno no final da igreja, e aí no sermão os padres falavam assim: aqui é o inferno, é isso que vai acontecer depois se vocês morrerem ou não derem dinheiro para a gente. Então ele foi muito utilizado. Então ele era basicamente o Crowley quando os Beatles colocaram ele na capa do disco. E aí ele, de um mago comum, ele virou uma hiper super celebridade conhecida. Então foi fazendo aí um paralelo, foi mais ou menos essa história dele. Nossa, quando você começou a falar isso, eu comecei a imaginar algo bem nesse sentido mesmo, mano. Cara, que foda. E aí vem uma questão, né, que a gente sabe que tem muita, a gente vive uma era onde muitas pessoas inventam uma doença. Não estou falando do atual situação do Covid-16, mas é muito comum se inventar doenças e como? Covid-19, perdão, Covid-19. Mas eu não estou falando de virologia, não estou entrando nesse tema. Mas a gente vive uma era onde pessoas inventam doenças para venderem uma cura inventada para uma doença que não existe, mas não estamos falando de nada ligado à atual pandemia. E a gente tem uma criação sua que eu acho fora de série, um board game, um jogo sensacional chamado Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Ele ainda está sendo comercializado? Ainda existe cópias dele para as pessoas comprarem? Cara, eu acho que se existir, tem lá na editora.
diamondeditora.com.br. Esse jogo já é de 2014, eu acho que não tem mais. Uhum. Mas, assim, se o pessoal procurar e se você encontrar na internet para vender, compra, porque ele já está quase uma raridade. E provavelmente, assim, dependendo de como é que está o andar da carruagem, nem vai ser feita uma próxima edição, porque ele deu tanto processo, tanta briga, tanta dor de cabeça, que realmente não vale, porque agora você corre o risco de estar na rua e vir alguém, os milicianos, os traficantes de Jesus vinham atacar você, né? Sim, Então, sim. muito provavelmente não vai ter uma próxima edição, não. Uhum. Poxa, o que é bom, o que é uma pena, porque eu gostei bastante dele, as oportunidades que eu tive de jogar, de acompanhar ele, eu achei muito legal. E assim, né? Eu já acredito que ele seja uma arma elegante de um tempo mais civilizado, a essa altura, né, Marcelo? Nessa altura, ele já é uma relíquia, assim, é como no V de Vingança. Você tem que guardar essas coisas em casa para não ser confiscado, né? Aliás, tem que guardar tudo, né? Porque é dos dois lados, né? A Netflix corta os pedaços dos filmes, a outra tira do catálogo, aí pega uns episódios do seriado que não interessa. Cancelaram os desenhos animados também. Então, um conselho que o pessoal tem dado muito é assim: se você tem alguma coisa que você ama muito, guarda numa mídia física. Então, se é um filme, se é alguma coisa, não tem, compra o DVD ou arruma um torrent e guarda ali, porque você nunca se sabe se amanhã vão invocar com alguma coisa e aí aquele filme vai ser modificado, né? Uhum. Censurado. Isso é verdade. Marcelo, agora eu vou fazer um Blast from the Past. Vamos uma pequena, uma breve viagem no tempo, que a galera aqui na audiência do Acesso Rede Vamp, também lá do podcast da Vox Vampírica, dos meus livros, da própria Rede Vamp, sabe que eu tenho, além da gente ser amigo aí, mano de guerra aí há muito tempo, o pessoal sabe que eu tenho um respeito fenomenal por você, porque lá atrás no tempo, no comecinho do século XXI, você foi o cara que, quando as coisas saíram de controle, quando alguns garotos que jogavam RPG, eu acho que foi em Minas Gerais, né, foram acusados de um crime que eles não cometeram, você foi uma das principais vozes e lideranças que encabeçou um confronto judicial aberto e midiático contra o pessoal que tentava denigrir a ficção científica, a literatura fantástica, e até mesmo que ainda viria a se tornar uma comunidade vampírica. Mas você foi o cara que ali não poupou esforços e lutou por todos nós, que apreciamos todos esses contextos, e eu dou um valor, cara, fora de série a essa tua luta naquele tempo. Você pode contar um pouco dessa história pra gente, pro pessoal que tá descobrindo, tá tendo Pessoal, essa oportunidade de ver essa entrevista? pessoal que é novinho, né, não vai lembrar, mas foi em 2001, outubro, quando teve uma festa do 12, aí teve uma moça que foi assassinada e o corpo dela foi largado num cemitério com os braços abertos, né? E Uhum. depois a gente descobriu que era uma dívida de droga e tal. Mas o que aconteceu é que tanto o pastor que estava ali, quanto o delegado, que era um corrupto, que estava investigando, no meio daquele negócio, algum cara de uma das repúblicas onde a menina ficou falou que assim, nossa, isso parece um jogo de RPG. E aí eles juntaram com outro pastor, que era um que adorava proibir videogame, e aí eles fizeram um baita do escarcel, e quando escalonou, foi porque não tinha nada passando na televisão de direito no domingo à noite, e aí essa matéria foi pro Fantástico. Então eu lembro até hoje que na segunda-feira de manhã eu acordei, ainda era o ICQ. Aí ele tinha 1000 e poucas mensagens, assim, o negócio pegando fogo, uma doideira. Numa época onde praticamente não existia ainda internet, era um negócio muito, assim, tal, era lista de e-mail, né? E foi a galera do RPG brigando contra toda a estrutura da Universal e da empresa e Ministério Público e a Rede Globo, e todo mundo falando que o RPG era de Satã e que as pessoas morriam quando jogavam. Então as livrarias tiraram o RPG das livrarias, as distribuidoras pararam de vender RPG, a banca de jornal não queria mais, os eventos de RPG acabaram. Então, na época, eu ainda publicava, eu estou aposentado de RPG, faz 15 anos que eu não publico nada, mas na época a Diamond e a Devir foram as principais editoras que lutaram judicialmente contra isso, né? Inclusive eu tive livros meus, né, o Demônios, a Divina Comédia,
ele sofreu uma tentativa de proibição. Não era, ele ia ficar proibido de vender. E a gente foi atrás, foi na televisão, eu fui na Band, fui no Super Pop, bate boca com o Padre Quevedo. Então foi uma época assim divertida, né? Divertida. Uhum. Saiu em tudo que era jornal. E era uma luta completamente desigual, porque era um bando de moleque, né? Com, sei lá, tinha 20 e poucos anos na época, contra tipo, a estrutura da Igreja Universal que em jornalzinho os caras falando assim que tipo RPG era o encontro do mal. E aí as mães rasgando coisa. O ratinho da época, não era o ratinho nem o da Atena, era o Leão Lobo, rasgando carta de Yu-Gi-Oh! E de Magic ao vivo. E aí as mães assistiam aquela merda, iam na casa dos caras e já rasgavam os livros de RPG. Então eu tenho muito fã que o cara teve o livro queimado, teve o livro rasgado. Então foi uma perseguição. Quem jogava RPG naquela época viveu na pele a caça às bruxas. Sim, sim, era praticamente um auto da fé da contemporaneidade, né? Se a gente for pensar, né? Muito antes da indústria do cancelamento, o primeiro grande auto da fé que a ficção científica, a literatura fantástica, o RPG, subculturas urbanas e comunidades sofreram, aconteceu nesse período, né? Para quem é novinho, para quem está descobrindo tudo isso agora, acha que a comunidade vampírica sempre foi estruturada, sempre esteve ali preparada, fortificada. Não, cara, em 2001, 2002, 2003, quando a gente começa a dar forma na rede vampírica, vocês não têm ideia do que a gente passava. E tá aí Nem o era Marcelo comunidade contando. O Marcelo, que mágica. ele, muito antes da gente, o Marcelo já foi o primeiro que foi para cima, né? Para garantir que pudéssemos ter um legado, que tudo pudesse prosseguir, né? Nesse momento, nesses momentos delicados. Nem era uma comunidade mágica, era a comunidade dos jogadores de RPG, era um bando de moleque, né? Na época eles tinham 13, 14 anos. Então os caras não tinham nem como se defender, né? Foi praticamente um massacre ali. Porque o cara não tinha opção, ele chegava em casa e a mãe já tinha queimado todos os livros de RPG do moleque. Então não era tipo um adulto que é bruxo e pode fazer alguma coisa, ou tem a sua própria casa e tem como bater de volta, né? Ainda mais agora que a gente tem internet, a gente tem uma rede de segurança. Naquela época, não, a coisa foi muito pior, assim, do que imagina. Sim, sim, os danos foram sentidos naquela época. E era um negócio bem complicado. Marcelo, aproveitar que a gente está em temas controversos, em temas quentes, deixe lhe perguntar algo. Meus morcegos me informaram que você está planejando espalhar o caos. Espalhar o caos junto com outros agentes do caos e há um projeto caótico em andamento aí a partir do Mayhem. Procede essa informação? Procede, a gente está junto com o pessoal da Causa Jornada, que é um projeto que já existe há 20 anos, né? Então era um projeto de ensinar magia para a galera que era adolescente, adulto, que chama Projeto Caos, na qual você vai ter uma parte de gamificação de uma técnica de magia. Você vai aprender a fazer o RMP, a fazer uma proteção, a arrumar uma ferramenta mágica, fazer uma viagem em sonhos. Todo esse processo ele era feito de uma maneira lúdica, né? Então você criava uma persona, você tinha exercícios, você podia fazer um diário mágico, um diário de sonho, enviar para o mestre de jogo. Então tudo isso ia sendo trabalhado dentro aí do formato de magia do caos, né? E esse projeto, que já tem 20 anos, eles compilaram um livro agora, que tem toda essa jornada, e ele vem junto com um deck de tarô, na qual são 78 servidores, que você ativa eles enquanto você vai jogando. Então ele é como se fosse um curso de magia completo, na qual você vai fazendo esses exercícios, e conforme você vai sonhando, anotando e encontrando essas entidades, conversando com elas, e fazendo esse trabalho mágico em mais ou menos uns 6 meses, 7 meses, você vai liberando esses servidores para trabalhar com você, e ainda vai criando, organizando e tal. Então é como se fosse um curso de magia pronto, assim. A ideia do Luiz, né, quem está por trás disso aí, chama Luiz Siqueira, e é um projeto fantástico, assim. E aí a gente vai só gerenciar a parte do financiamento coletivo, que eles queriam uma editora que fosse capaz de fazer a coisa com capricho, capa dura, bonitinho e tal, que ficasse num preço bom e que o tarô tivesse uma qualidade e tal. Então a gente vai fazer aí, a partir de abril,
vai ficar só um mês em cartaz, né, o financiamento coletivo. Eles não têm muito interesse de divulgar e vender depois, então, se você tem interesse nesse assunto, corre, procura lá, catarse.me/magia do caos. Uhum. Você vai encontrar isso e vai seguir por aí. Eu recomendo muito, eu achei um trabalho fantástico e a gente gostou muito da ideia de estar podendo fazer isso. Opa, vai ser bem legal. Vamos ficar de olho, vamos promover aqui no Acesso Redvamp, nas nossas mídias aqui da comunidade, porque a magia do caos é sempre um tema interessante. Se já vem aí de uma galera que está há 20 anos praticando, com toda certeza é um negócio que vai ser muito proveitoso, muito próspero para todos. Vai ser um negócio bem legal. Isso aí. Mano, teve uma pergunta que eu não consegui ver porque passou rápido aqui no chat. Perguntaram sobre um livro de alquimia que rolou na última campanha de financiamento coletivo. Você pode falar um pouco dessa última campanha? Eu vi que eram vários livros, né? Um era do Eram, Eduardo Regis. eram 5 livros, são outros autores também que estavam procurando uma editora para publicar e aqui no Brasil não tinha. E como deles é uma coisa muito de nicho mesmo, a gente falou: putz, esses caras são fantásticos, então vamos fazer o financiamento. Se alguém quiser, pega o livro, se não quiser, ninguém apoia. Mas foi um puta de um sucesso, a gente chegou em quase 100 mil de financiamento. E vamos publicar os 5 livros com mais uma porrada de bônus. Juntos tem um medalhão também. Então vai ficar um negócio espetacular. Então tem um livro de alquimia, né, do Thiago Tamussauskas, que ele é um dos coordenadores do Morte Súbita, do site. E ele compilou um tratado de alquimia que é para você colocar a alquimia em prática. Então você vai lendo o livro, fazendo os exercícios, fazendo as anotações e trabalhando em cima disso daí. Tem o livro do Eduardo Regis, que é um conto, né, que envolve... Eu brinco e falo assim que é uma mistura de Nelson Rodrigues com voodoo. Então é um coveiro, e aí acontece uma porrada de coisa no meio. Não dá para dar spoiler, mas basicamente é um coveiro fazendo umas aventuras, encontrando aí umas entidades que vão acompanhar ele nessa aventura. A gente tem o Teodiceia Psíquica, que é um trabalho de martinismo fantástico, do Ivan, que ele pegou toda a compilação, né? Tem uma estrutura, tem um livro importantíssimo dentro do martinismo, do Jacob Boehme, que geralmente é difícil de você entender, né? E aí ele pega e destrincha esse livro inteiro, né, fazendo comparações com a Bíblia e tal, e pelo ponto de vista do Jung, né? Ele é psicólogo e ele fez todo esse estudo. A gente tem também, vamos ver, são 5. Tem o Lemugueton, que era um tratado de entidades estelares babilônicas. Então ele é um tratado de evocações, né, de seres que estão relacionados e a correlação dessas entidades com os goécios. E finalmente a gente tem o Tarô Egípcio, de 1929, que o Daher fez uma tradução do francês desse tarô, e a gente está publicando as lâminas aí em primeira mão, porque ele existia só na forma de livro, né? Então aí o Grola fez uma conversão ali das páginas das imagens, a gente transformou isso num tarô jogável. Então eram esses 5 livros que a gente fez o financiamento. Cara, que demais. Pô, só conteúdo fera. Deixa eu te perguntar, Marcelo, teve um outro livrão, né, que você lançou depois do sucesso do Cabala Hermética, da Enciclopédia de Mitologia. Teve um que você escreveu junto com a Pri Martinelli, saiu no final do ano passado, não é verdade? Isso, é um livro de tarô. Ele é de história do tarô, então ele traz, na primeira parte, a origem de cada um dos arcanos dentro da história da arte, quais são os símbolos. A gente pega os decks desde o século XII, XIII e vai colocando assim como é que eles foram se desenvolvendo ao longo do ano, dos séculos, com imagens de obras de arte e tal que estavam acontecendo em paralelo, e a gente pode ver que os arcanos do tarô eles vão bebendo dessa arte. E aí você vai tendo símbolos que vão entrando nos arcanos, etc. Então, essa é a minha parte. E a parte oracular a Pri fez, que é a comparação, quando você faz uma tirada ali, né? O que significa quando eu estou jogando, né? Ensina a usar o tarô como um oráculo e explicar o que acontece quando eu jogo, por exemplo, rei de bastões com temperança. Né, ou essas combinações. Então ela teve a paciência de escrever todas as combinações para a pessoa que pegou o livro, ela vai aprender tarô de qualquer jeito. Né? Então chama método europeu, isso aí. Que legal, que legal. E o Bruno Mais está aqui perguntando, eu também ia te perguntar sobre
o esperado livro de astrologia hermética do Marcelo Deldébio. Ah, esse Desde provavelmente só pro ano que vem. 2014 que eu sei que esse livro tá no seu imaginário. Não, ele é muito, muito, muito grande e complexo. Ele provavelmente só pro ano que vem. A gente está escrevendo, está produzindo e tal, mas ele é muito grande, muita coisa para ser colocado nele. Uhum. Então vai ficar outro livro do tamanho do livro de Cabala, vai ter jeito. O Frater Malone que falou que coloca, não é para colocar as bordas, mas nos meus livros sempre vai ter. Porque é um tratado medieval, é um tratado medieval. Agora, nesses outros livros dos outros autores, eles já vêm diagramados e tal, a gente não faz nada. Eu só organizo a publicação. Então, a cara do livro é a cara do autor original. Mano, qual é a história das bordas? Que não é a primeira vez que eu vejo aparecer um comentário assim, um pedido desses. E é um traço assim que eu Não, ele reparei que tem os seus livros sempre têm iluminuras. as bordas. Eu acho o máximo, eu acho legal, mas eu sempre fiquei. Porque eu nunca perguntei isso pro Marcelo em todos esses anos. Todos os livros têm porque eles são luminuras. Né? Então, ele é como se fosse uma Bíblia antiga. Então, o livro ele tem aquela estrutura em volta onde tem os desenhos que molduram o que está o texto. É uma coisa que eu sempre faço nos livros. Uhum, Nos pô. meus, né? Uhum. Pô, que legal. Eu acho que é identidade. Eu acho que é identidade. Eu acho assim, meu, você pega na mão o livro, você abre, é do Marcelo. Nem viu a capa, não, é do Marcelo. Olha a borda. Eu acho muito É. legal esse detalhe. E planos para 2021 e 2022, além de uma possível edição do Astrologia Hermética, o que que você pode contar pra gente? Cara, como eu falei para você, tudo em EAD, né? A gente não tem mais palestra, não vai em loja e tal, então você confere, porque volta e meia, pelo menos 2, 3 vezes por semana, eu estou dando palestra em loja maçônica virtualmente. Uhum, E a gente tem as entrevistas que o Projeto Mayhem está fazendo, a gente tem feito os rituais com a galera do Projeto Mayhem, dando assistência para eles, e os cursos que eram presenciais teve que virar tudo EAD, não teve jeito. Mas pelo que uhum, eu vi, o pessoal está gostando muito. Então eu consegui fazer de um jeito que a gente coloca o que eu rabiscava na lousa, agora vira PowerPoint e tal. Mas a vantagem é que, poxa, no último curso a gente teve gente do Canadá, dos Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Portugal assistindo. E que seria impossível deles verem se o curso fosse só presencial. Então, de todo mal surge um bem aí no meio, então não vai facilitar a vida de todo mundo, né? Essa galera que não teria a oportunidade de fazer esses cursos está conseguindo fazer. Então, provavelmente esse ano é só no EAD mesmo. pô, bacana, bacana. Cara, uma das coisas que eu achei mais legal do Zoom nesses tempos de pandemia foi o fato dele ter dado voz e sotaques das regiões e dos países das pessoas que assistem, que consomem os conteúdos que a gente cria, né? Você também experimenta algo parecido? Também porque eu estou entrevistando autor quase todo dia, né? Então, era o cara que você só conhecia de livro ou de textos da internet e tal, e a gente tem conseguido entrevistar a pessoa. Então, você vê a cara, o jeito, como é que ela fala, como é que ela. Os trejeitos, tudo. Então, tem trazido uma proximidade maior do leitor com os autores. Pô, Então, está sendo um processo muito bacana. pô, que legal, pô, que bacana. E, mano, deixa eu te perguntar, a gente tá chegando aqui nos minutos finais, né? Que eu tô ligado que você tem uma agenda também super puxada aí das quartas-feiras, Uhum. né? Deixa eu te perguntar, para o pessoal conhecer mais do Marcelo, encontrar seus livros, assistir seus EAD, fazer parte dos seus EADs, como é que faz? Cara, é só aqui você está vendo um Deu Débio aqui embaixo. Praticamente todas as redes sociais é só você digitar Deu Débio que vocês me acham. Então eu estou em várias, no Facebook, Instagram, Twitter, uh, YouTube, então tá tudo aí. Então as entrevistas, ou digitar Projeto Mayhem, e aí você consegue me achar. Então tenho o texto mesmo, né? O meu blog tem 3.500 textos de alquimia, de maçonaria, Rosa Cruz, Umbanda, Quimbanda, Voodoo, o que vocês imaginarem. Tem lá, ele já tem mais de 10 anos, né? Era o antigo Teoria da Conspiração, né? Que ele teve que mudar de nome porque o brasileiro é um panaca, e aí o pessoal achava que Teoria da Conspiração era terraplanismo, e o Google parou de divulgar.
Daí a gente teve que mudar o nome para Hermetismo. E aí voltou de novo, a gente está entre os primeiros de visitação também para um blog, nada mal. E o canal do YouTube é onde a gente coloca as entrevistas do Projeto Mayhem. E o próprio Projeto Mayhem, se você quiser estudar magia, ocultismo a sério. Tamo aí. Pô, que demais. Mano, muito obrigado aí pelo tempo, pela participação, passar esse tempinho aqui com a gente. Sempre bom receber você. Agora, também nessa época que é tudo digital, né? Antes a gente ia lá no estúdio da saudosa Antena Zero, lá na Consolação. É verdade, né, cara? Antes a gente ia até lá, subia, ficava vendo a cidade, conversando, escutando as musiquinhas. Pois é. Bom, em comum a gente ainda tem o nosso bom papo, nossos encontros digitais, a gente ainda tem música. Você fica agora aqui com a gente para curtir a última música do dia? Isso aí. Vamos lá. Então, beleza. Gratidão, gratisombra, gratilúcifer, como já virou a hashtag aqui do programa. Vê se pode, né? Temos uma hashtag gratilúcifer. Sabe de quem é a culpa?